Muito boa tarde. Uma saudação a todos os irmãos ali, lá no Fé Viva, Venezuela. É para mim um privilégio e uma bênção poder saudar a cada um de vocês. E esteve me informando nossa irmã Ruth, de Bermudes, esposa do nosso irmão Miguel, de umas máquinas que adquiriram graças à colaboração de todos os irmãos lá dos Estados Unidos por meio do nosso irmão Bruno. Máquinas de imprensa, de gráfica a cores, as quais foram compradas na Colômbia. E esteve o nosso irmão Isaac. Ela está me dizendo agora que já estão por chegar lá a Valência. Nosso irmão Isaac Flores e outro irmão mais viajaram para a Colômbia para aprender como usá-las também, como repará-las, como consertá-las, e hoje ela estava me comunicando que já estavam chegando ao Fé Viva. Ela me dizia que passaram por muitas lutas e provas para poder chegar lá a Valência, essas máquinas. Mas, graças a Deus, já estão por chegar lá, ou seguramente já nestes momentos já estão chegando ali essas máquinas. E ela me dizia que a intenção de todos eles e de toda essa equipe de trabalho é que tão rápido cheguem para produzir ao máximo todos estes estudos bíblicos que foram, são e serão de grande bênção para todos os irmãos que consigam o alcance desse trabalho que estarão realizando ali no Fé Viva. E também todos os que estarão trabalhando como os impressores, todos os técnicos, os irmãos e irmãs que intercalam também ali da Associação Missionária e também esteve me dizendo que o nosso irmão Luiz, pastor de São Cristóbal, ali da Venezuela, fez todo a papelada e tudo isso para conseguir passar a entrar na Venezuela. E também esteve me dizendo que uma das máquinas vai ser enviado para as planícies venezuelanas com o pastor José Pineda para produzir todo o material que essas máquinas produzam por meio do trabalho dos irmãos para toda essa região. Assim que verdadeiramente é uma conquista que fizeram, porque vocês sabem como está a situação lá na Venezuela e também nos diferentes lugares, mas para eles é um pouco mais difícil. E eles se proviram também de suficiente papel para quando chegasse as máquinas se colocarem em seguida a trabalhar. Porque o desejo, está dizendo nossa irmã Ruth, o desejo é colocar a produzir ao máximo para que chegue a todos os irmãos que não têm a facilidade de obter estes estudos bíblicos, talvez também não tenham nem a maneira de ler no celular. Assim que é um trabalho muito importante que as gráficas fazem neste tempo final a favor dos filhos e filhas de Deus. Há uma bem-aventurança ali, e o diz no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. E para ler, tem que ter alguém que tem escrito. E esse escrito tem que ter alguém que o imprima. Ou seja, que é uma cadeia para que esse que vai ler obtenha já esse livro em suas mãos para poder ter essa bem-aventurança de ler. E depois está os que ouvem as palavras dessa profecia, ou seja,
que todos estes irmãos que trabalham arduamente neste trabalho, não somente ali na Venezuela, mas em todas as partes do mundo, onde estão trabalhando, imprimindo a mensagem, a palavra, tanto a mensagem, a revelação que nos trouxe Deus por meio do seu anjo mensageiro, William Soto Santiago, como também estes estudos bíblicos, os quais contêm também toda essa revelação que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo nos extratos e também nos escritos que o mensageiro deixou. Ou seja, que o que estamos imprimindo é de grande valor para os filhos de Deus, todos aqueles que valorizam, pois eles vão apreciar esse trabalho. Os que não vão e não vão saber apreciá-lo porque não lhes interessa. Mas aqueles que se interessam, aos que valorizam a palavra de Deus e os que valorizam os escritos proféticos do anjo do Senhor Jesus Cristo, vão estar muito agradecidos por todos estes irmãos que, neste formoso trabalho que estão fazendo neste tempo final, fazem para que estes livros cheguem a cada um dos filhos de Deus, os quais desejam se preparar para a transformação. Ou seja, quando você vê um livro em sua mão, saiba que por trás disso há um montão de pessoas e também um árduo trabalho e também muito amor envolvido nesse trabalho que eles estão realizando. E como eu dizia na saudação que mandei hoje também, e neste tempo, esse pão de vida, esse pão que foi armazenado e está sendo dado sob carpa, é o que também Deus nos permitiu nesse tempo colocá-lo em folhetos para que também chegue a todos os escolhidos de Deus. E é por meio desse ensinamento, é por meio de tudo o que está sendo falado aí sob carpa, que nos dizia nosso irmão William em várias ocasiões, que aí é onde íamos obter a fé de rapto, a fé de transformação. Não podia ser em outro tempo, não podia ser de outra forma, mas na forma que Deus já tinha programada desde antes da fundação do mundo. E tudo isso Deus tinha tão oculto que passou despercebido a muitos, que depois, quando seja visto o resultado no final de todo o efeito, que todo este ensinamento sob carpa, o ensinamento sob esses ministérios sob carpa, quando eles virem o resultado, as pessoas, até as que estão aí sentadas ao lado daquelas que ainda não entenderam, não creram ou não querem crer, que não entendem e preferem ficar fora e afastados, mas quando eles virem o resultado desse ensinamento, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando a pessoa está estudando e depois já está nos exames finais e já esse último exame, essa última prova depende da nota que a pessoa vai receber. E quando a pessoa já vai se graduar e vem lá os que vão ser graduados que estão lá na plataforma e lá no palco e chamam tal pessoa, fulano de tal. E essa pessoa passa à frente e passa lá em cima e colocam alta honra, ou vai um capelo, que são assim, altas honras, e colocam uma faixa de ouro, colocam medalhas e colocam uma faixa, assim, uma série de coisas e dão um diploma de graduado. E aquele que perdeu todo esse tempo, e aqui na escola dizem que não passou de ano, ficou de DP,
que não colou grau, e estão ali observando tudo e dizem, eu quero isso mesmo. Mas já aí estarão vendo e estarão desejando algo muito tarde. Ou seja, estarão vendo o resultado desse tempo que não vai voltar a se repetir. Isto é somente uma só vez que está ocorrendo. Uma só vez para essa graduação, essa adoção de todos e cada um dos escolhidos de Deus que estiveram agarrados de todo este ensinamento que está sendo dado sob carpa, e quando os que estão ali estiverem olhando e vendo, olha, mas eu quero isso também. Esse resultado. Mas onde foi que vocês obtiveram esse corpo eterno? Eu quero isso. Se eu tinha mensagem também, o que aconteceu? Você se foi por outro caminho, ou não aceitou o caminho provisto por Deus e rejeitou aquilo para o qual, ou pelo qual ia obter ao final esse resultado. Ou seja, o resultado de comer esse cordeiro pascual essa noite rapidamente era para ter também esse sinal no batente e umbrais da porta dos seus lares, comer esse cordeiro, que representa a palavra rapidamente, porque depois disso viria a morte. A morte passaria, mas onde visse o sinal, aí a morte não entrava no primogênito. E assim nós temos o sinal aplicado e estamos comendo a palavra, a revelação, esse pão de vida, a qual está procedendo no ensinamento sob carpa. Eles, ao desejar, como as fátuas, as virgens fátuas ou adormecidas, que queriam desse azeite, nos dê desse azeite. Queremos disso também. Mas eu quero isso, me dê. Vem, já será muito tarde, porque não podemos dar do que eles tinham antes rejeitado, que antes tinham combatido. O melhor se dirá, busquem vocês mesmos. Porque tudo isso é um assunto individual. Mas já quando forem, se acabou o tempo e não vão poder voltar para trás para ter todo este tempo que levamos, que estivemos e não sabemos quanto tempo nos falta, nos preparando, comendo toda esta revelação que está sendo dada, transmitida sob carpa. Todo este ensinamento, porque é um ensinamento, a revelação, a palavra revelada trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago. Agora é um tempo de ensinamento, o ensinamento sob carpa. E esse ensinamento, da maneira que está saindo, sendo dado ao povo, é a que vai produzir a fé de rapto. E isso, o disse o mensageiro, que seria sob esse ministério, sob carpa, em uma grande carpa catedral. Nos diz na mensagem Religião de Jezabel, na página 24, há um extrato que está colocado no livro de citações. Vou ler a parte depois deste extrato, mas esse não está no livro de citações. Esse está melhor no folheto, porque aqui no livro de citações está somente uma parte à parte, que depois, já nesses dias, talvez vamos estar lendo algo ali, mas
há algo mais adiante que diz, esse extrato que citei, que está no livro de citações, está na página 53, parágrafo 462. Mas não vou ler este, mas nessa mesma mensagem, mas mais adiante, ele já falou disso, que está colocado aí no livro de citações. Já depois disso, ele fala então, isso que eu vou ler aqui na página 24 da mensagem Religião de Jezabel. Diz: na página 24 embaixo diz: mas um dia Deus o chamou a que saísse de novo. Ele escreve quinto Elias. Então ele saiu. Agora preste atenção e não se aborreçam comigo. E escreve Elias, deserto. E não se aborreçam comigo. Estou dizendo, assim diz o Senhor. Quando ele saiu, o que Deus fez? Ele o enviou a uma mulher viúva. Ela, uma vez, teve um poder de um homem sobre sua cabeça, mas foi necessária a morte para liberá-la, para que ela pudesse crer na palavra do profeta. Você notou isso? Ela tinha um esposo que a guiava para este lado e para aquele lado, em uma das escolas lá embaixo. Mas durante essa grande seca, ele tinha sido tirado, a morte o tinha levado, ou seja, morreu. Ela já não estava conectada em nenhuma organização, assim que ela estava pronta para ouvir a palavra do Senhor. Vem? Quando uma pessoa, aí está tipificado no esposo dessa senhora, mas como é que representa aí quando a pessoa está livre de qualquer organização, qualquer denominação, qualquer coisa que seja inclinada a uma denominação, a pessoa que estiver assim nessa forma não está preparada para ouvir a palavra do Senhor. Agora, quando está livre, quando se sente livre, quando é uma pessoa, um grupo livre, então está em posição para ouvir a palavra do Senhor. Continua dizendo, uma mulher, significando a igreja, uma viúva, que seu esposo, organização, tinha morrido, e ela apenas considerava com a vida, se considerava sozinha na vida. E Deus disse, vai até onde ela está agora, ela te ouvirá. Eu ordenei. E ele faz um desenho da pedra angular e dá 7 eras embaixo da pirâmide e uma flecha para a pedra angular. Às vezes pensamos, vocês, o grupinho pequeno que é tão fiel e faz tudo o que podem para ter uma reunião, para tentar mostrar às pessoas que seu coração está bem e vocês querem que eles estejam bem. Vocês pensam que que estão passando um tempo difícil, mas recordem, Deus está vendo vocês. Vocês o amam, eu sei que vocês o amam. Vocês não se sentariam aqui, você não assistiria qualquer coisa. Deus tem seu olho em você. Sim. E quando ele o fez, seu esposo tinha morrido, sua organização tinha morrido. Assim que agora, ela está pronta para ouvir a palavra do profeta. Assim que quando o profeta veio à porta e pediu por um pouco de água, ela foi buscá-la. Então ele disse, traga-me um bocado de farinha. E ela virou e disse, vive o Senhor, não tenho nada a não ser o suficiente. Agora parecia como que... Essa é a tradução que estamos lendo aqui desta versão. Agora parecia... Pois parecia como que ele foi enviado para tomar o pouquinho que ela tinha, mas era o contrário. Quando ela estava disposta a dar o que tinha para apoiar para o sustento da palavra. Vejam que formoso isso. Deus a alimentou. E ele escreve a fé na palavra e Deus o manterá reticências.
E se você está disposto a dar o Espírito que você tem, o Espírito que Deus te deu para o sustento da palavra, então Deus o manterá vivo. E aí está a parte das reticências. Porque ele escreveu a fé na palavra e Deus o manterá. E aí, aqui o irmão Branham diz, vivo. Ou seja, aí podemos pensar ou colocar essa palavra, vivos. Mas deixamos tal como o irmão William disse ali, a fé na palavra e Deus o manterá, reticências. Continua dizendo, aleluia. Oh, glória a Deus. Podem ver, igreja? Não pense que estou fora de si. Não estou. Mas o que você tem, o pouco que você crê em Deus, que tipo de fé você tem, coloque na palavra, não em uma organização. Coloque na palavra de Deus, Ele o manterá vivo. Então ela estava pronta, pois antes ela não podia, porque não a deixavam. Estava nessa representação, estava o marido, não a deixava ouvir da palavra do Senhor. A tinha escravizada sob essa organização, essa denominação. E assim acontece com os indivíduos e igrejas também. Que os líderes ou também indivíduos estão atados, amarrados a organizações ou a denominações. Mas agora ela está pronta. Ela o receberá? Deus enviou um profeta no seu caminho. Ela receberá a sua palavra? Ela receberá esse profeta? Sim, o recebeu. E ele disse a ela, agora o pouco que você tem de vida, coloque aqui. Traga para mim primeiro. E o que aconteceu? Quando o resto do mundo estava decaído, desfalecendo e morrendo de fome, ela e seus filhos e sua casa, todos comiam 3 boas comidas ao dia. Divina revelação na palavra. Ele escreve, Elias, a viúva, também em cima, escreve, faz um desenho da estrela de Davi, e também embaixo, escreve também, desenha a estrela de Davi e a pirâmide com as eras, ou seja, com a parte de baixo das eras. E também escreve, comida é igual, revelação divina na palavra. Eu espero que você o veja, amigo. O que aconteceu? Ele ficou ali até que a fome tinha passado, vivendo com esta mulher, esta igreja, que o recebeu e creu na sua palavra. E a manteve viva, manteve a igreja viva. E faz um desenho para a pedra angular, faz a pedra, as eras, e em cima a pedra angular e uma flecha para a pedra angular. E a manteve viva, manteve a igreja viva pela palavra do Senhor, porque ele disse, assim diz o Senhor. Agora, não temos tempo para relatar o resto da história. Vocês sabem como ele teve que chegar a uma declaração forçada com Baal. Ele o fará. Um desses dias, não se preocupem, quando ele sair pisando forte desse deserto, você vigie o que tomará lugar. O que acontece? O que aconteceu? Depois, quando o bom e fiel Elias, o profeta, um verdadeiro servo de Deus, chegou ao final do seu caminho, e ele escreve, o quarto Elias, o quarto ministério de Elias, veio ao final do seu caminho. Deus disse, um dia disse Elias, tu pregaste suficiente, agora tu batalhaste com Jezabel e toda a sua pintura, e tudo até que tiveste suficiente disso. Disse, vem abaixo ao Jordão, e aqui ele vai.
chegou ao Jordão. Ali ele viu o arroio cheio de lodo, essa água fria e gelada. Como cada homem tem que enfrentar o Jordão, a morte. Mas agora este grande servo de Deus, vamos ler aqui, onde nos relata algo também que aconteceu ali, no livro, na mensagem, Já Saiu o Sol, página 39, diz, página 40 diz, bastante ancião e ainda caminhando por ali, e ele estava tão cheio do poder vivificador. Vocês sabem que? Ele olhou para o outro lado do Jordão. Ó Deus, quase posso ver o outro lado. E vocês também? Tão cheio do poder vivificador a tal grau que viu um carro enganchado ali, uns cavalos de fogo e um carro de fogo amarrado ali numa árvore. E ele simplesmente caminhou. Recordem, isso é fé de rápido. Isso já é uma pessoa que está olhando para essa dimensão. Ele simplesmente cruzou o rio e foi para casa, sem nem sequer morrer. O que vai acontecer com cada um de nós? O poder vivificador causou que o carro descesse do céu para levá-lo e o levasse. Veja o poder que cada filho e filha de Deus vamos ter. É o poder vivificador que vai fazer e causar que esses carros de fogo venham e nos raptem e nos transformem. Oh, que tremendo! Diz, o poder vivificador causou que o carro descesse do céu para levá-lo. Ainda recolheu seu manto e lançou de regresso a Eliseu. Isso é certo. E ele escreve, Elias, rapto. Agora então, esse indivíduo recorreu àquele manto novamente, um tipo da igreja, vem? Recorreu, levantou esse manto agora, ele fez o dobro dos milagres, o qual é um tipo de Cristo e a igreja, vem? Vem, Elias operou 4, ele fez 8, vem? Agora, ele teve o dobro de poder, porque ele pediu, maiores obras que essas farás tu, vem? Mas ele estava tão cheio do poder vivificador, e tudo até que fez em dobro tudo que Elias fez, mais do que ele fez. Continua dizendo aqui onde ficamos, em Religião de Jezabel, página 26 diz, mas quando este grande servo de Deus caminhou embaixo ao Jordão, e seu filho caminhando ao lado dele, filho no Evangelho, ó, se ele era seu filho. Sim, assim é. Meu pai, carros de Israel e seu povo a cavalo. Quando ele e seu filho caminharam bem juntos, braço a braço, até o Jordão, ele estava vigiando seu pai partir aquela manhã. Que tremendo! Como as Escrituras são vistas também, como isso também ocorre ou ocorreu neste tempo. Ele estava vigiando seu pai ir naquela manhã. Quando ele desceu ao Jordão, ele estendeu a mão e tomou de seus ombros esse manto de poder e disse, morte, tu não podes me fazer nada. E feriu o Jordão. Abre-te, vou cruzar-te esta manhã. O que aconteceu? Retrocedeu e como pó secou. O que o velho profeta estava fazendo? Ele estava olhando ao outro lado do Jordão, através do Jordão. Ele sabia que havia um carro esperando por ele, lá com os cavalos. Ele ia para sua casa. Seu trabalho tinha terminado. Seu filho, no Evangelho, estava tomando seu lugar. Vejam como tudo isso, e ele escreve ali, o cruzar do Jordão é igual à morte. Eliseu é igual filho de Elias no Evangelho. Como tudo isso vem a ser neste tempo de uma maneira tão simples, também tão simples que
Assim mesmo como se relata, a Bíblia relata, e o nosso irmão Branham fala desse relato aí da Bíblia, e fala esse relato e fala nas conferências. Assim também está sendo feita história nesse tempo, em uma forma do comum do povo do tempo presente, e também está sendo escrita essa história de como está, ou como foi, e como Deus está fazendo em nosso tempo. Ou seja, a história está sendo feita à medida que vamos avançando neste fim do tempo. Já ao final, acontecerá o mesmo, que estaremos lendo toda a história que Deus esteve realizando por meio dos seus filhos, e mais marcadamente por meio dos ministérios que Deus estaria operando no fim do tempo. Tudo ficaria também na história, ou seja, tudo ficaria gravado, falado nas mensagens e falado também nas conferências e em todas as formas, para que fique isso como história, ou seja, fique como evidência de que ocorreram essa série de eventos, e já depois estaremos e poderemos conhecer, talvez, lá mais amplamente, tudo o que ocorreu quando o mensageiro deste tempo final se foi do nosso meio. Ou seja, que são coisas que vamos conhecê-las e vamos entender depois muitas coisas que agora não podem ser faladas em detalhe, mas ocorreram. E o que nos resta a nós é crer nelas. Quem não é crente, por eliminação não vai crer, porque não é crente. Mas os escolhidos de Deus, sim, creem e se estão agarrados desse pão de vida, desse alimento de vida, dessa comida, que é a revelação divina na palavra, para obter esse poder vivificador, para poder fazer e poder causar que esses carros de fogo venham e nos transformem e nos rapte. É algo tão glorioso e tão grande o que nos correspondeu viver neste tempo, que não há palavras para agradecer a Deus tudo o que está fazendo de uma maneira tão simples, que damos graças a Deus que tenha feito assim, que não tenha feito complicado, que não tivemos que quebrar a cabeça. Senhor, como fazemos o que fazemos agora? Mas Deus nos abriu ao final do caminho essa luz. Recordem que quando o irmão Branham disse, quando essa perseguição vier, não te assustes, há uma luz que levará seus filhos, há uma luz que nos raptará, e essa luz é nada mais e nada menos que a coluna de fogo, a que esteve guiando por todo esse tempo e agora está quieta ali, iluminando-nos com este ensinamento da carpa, ensinamento sobre carpa, o qual em breve descerá esse quartinho de madeira e fará logo depois os grandes milagres físicos que serão vistos publicamente. Agora, tudo é no campo espiritual e está nos iluminando desde o profundo das nossas almas, está nos dando esse pão de vida, está nos dando essa comida, essa revelação divina, que é a palavra, para que assim ao redor dessa palavra sejamos nós transformados de dentro para fora. Tenhamos esse poder vivificador que Enoque teve, o que teve Elias, o que teve Jesus. E o terão os filhos e filhas de Deus neste tempo final. Teremos esse poder vivificador que causará que os discos voadores, carros de fogo, venham a cada um de nós e nos transformem. Eu dou graças a Deus por este tempo. Eu dou graças a Deus pela maneira que
Ele esteve cumprindo as coisas que ele prometeu por meio dos seus profetas, mais pelo reverendo William Branham e pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, qual as coisas estão se cumprindo ao pé da letra, E as que faltam se cumprirão também, porque isto é, assim diz o Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E muito obrigado por essa oportunidade. E agradecemos a nossa irmã Ruth, que me pediu que desse essa saudaçãozinha a todos os irmãos lá na Associação Missionária, lá, Fé Viva, em Valência, Venezuela, e muito especialmente nosso irmão Isaac Flores, que Deus o abençoe grandemente, o prospere espiritualmente e materialmente também, e seja de grande bênção todos os trabalhos que fizer junto com toda essa equipe de trabalho, com toda essa equipe que Deus proviu ali no Fé Viva e em todos os alredores e na planície da Venezuela e lá em São Felipe e lá também na congregação lá com Barrulheta e todos os ministros lá da Venezuela. E todos os irmãos também em todos os países. Que Deus use todos os ministros e todos os irmãos nessa grande obra deste tempo final, unidos todos no aposento alto, sob um mesmo sentimento, sob uma mesma força, uma mesma unidade, um mesmo amor que é o amor divino qual vai reinar e vamos obter essa grande vitória por meio desse amor divino qual reina em nossos corações e reinará pelo milênio e pela eternidade. Que todos os ministros, junto com nosso irmão Miguel e todos os irmãos em todas as congregações aqui em Porto Rico, servidores, sigamos em frente, lutando, obtendo todo este ensinamento, para assim obter em breve nossa transformação. Esse é o motivo para este tempo final, Deus cumprir em nosso meio a visão da grande carpa catedral e ter a grande carpa catedral no meio da raça humana, no meio do povo de Deus, no meio dos latino-americanos e caribenhos. Esse é o motivo para construir uma carpa, uma tenda. E o motivo é que Deus quer nos ver na ceia das bodas do Cordeiro. Assim que já temos a carpa, já estamos recebendo este ensinamento. O que nos falta? Esse poder vivificador completo em nossas vidas, para que assim Ele depois nos transforme. Vejamos essa dimensão, vejamos esses carros de fogo e que cause que nós, com esse mesmo poder, cause que eles venham até nós e nos transforme. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Foi para mim um grande privilégio e uma bênção poder saudá-los e enviar essas palavras de saudação neste tema, nesta saudação que colocaremos como tema. Vamos ver que tema colocamos. Pode ser esse o poder vivificador, recebendo poder vivificador sob o ensinamento da carpa. Esse pode ser o tema para esta ocasião. Já aí colocaremos no estudo como seria esse tema. Porque ele escreve ali Elias, rapto. E aqui fala de revelação divina na palavra. Assim que já veremos que tema colocamos. Também está a fé na palavra e Deus o manterá vivos. Ou seja, que tem alguns temas que podemos colocar aqui, mas esse está muito formoso. Recebendo o poder vivificador por meio do ensinamento sob carpa. Vamos assim. Que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos.